Muito bem, pessoal. Retomando, vamos dar prosseguimento naquilo que nos propusemos a fazer nesse nosso encontro. Paramos em atração de competência, aquilo que a gente chama de vis atrativa da competência ou da jurisdição. Vamos falar sobre competência territorial, que eu já havia falado para vocês, e também sobre prevenção, conexão ou continência, tá? Regras de reunião de processo. Prevenção não é uma regra de reunião de processo, mas para a gente poder dar sequência aqui eu coloquei junto. E se der tempo, a gente começa um novo item do edital, uma nova matéria que são questões e processos incidentes. Tudo bem? Combinado? Então, foi isso. Vimos até aqui o incidente de deslocamento de conduta, estudamos os 3 casos da irmã Dorothy Steng, falamos também sobre o primeiro IDC, que na verdade é o IDC número 2, o caso do vereador Manuel Bezerra de Matos. Em seguida, fizemos algumas considerações sobre a possibilidade de federalização ou não, do caso do Carandiru, do caso Marielle. E, em seguida, passamos a falar um pouquinho sobre competência... Não, falamos sobre isso. Fala, Pedro. Professor, se Chico Mendes, o companheiro Chico Mendes, tivesse sido executado hoje, caberia? Pedro, eu acho que sim. Não conheço aprofundadamente o caso do Chico Mendes, lá do Acre, né? Mas eu imagino que sim, porque também era um militante de direitos humanos, porque também houve aí uma execução em razão da atuação dele enquanto militante, e também porque houve uma complacência, ao menos em tese, dos atores institucionais que deveriam ter investigado e levado a julgamento os executores de Chico Mendes. Portanto, eu imagino que sim, seria possível. Agora, não me parece possível retroagir o incidente de deslocamento de competência para poder agora federalizar ou reabrir um caso, por exemplo. Percebe? Pela questão da irretroatividade da lei maléfica. A gente viu lei penal do tempo junto, não? E a gente até falou das diferenças de lei penal material e lei penal processual. Mas me parece que seria um caso. Inclusive, gente, quem acompanha pela internet não viu, mas a Gi me deu uma sugestão que eu gostei muito e que me parece resolver o caso do Carandiru, por exemplo. Muito embora eu acredite pessoalmente que não é possível punir de uma maneira técnica e racional com as regras do direito penal e processual penal que nós temos aqui hoje nos nossos códigos aqueles que cometeram o massacre do Carandiru, né? Pelos motivos que eu já falei, como o fato deles terem lavado o presídio com cândida no dia seguinte, terem modificado os corpos de lugares, não terem contabilizado os corpos nas celas em que estavam, nos andares em que estavam, nos pavilhões em que estavam, e também porque as denúncias e a impossibilidade de identificação de cada policial impede a individualização de cada conduta. Me parece que mesmo assim seria possível uma responsabilização internacional do Estado brasileiro por todas essas falhas na condução do processo do Carandiru, inclusive pela fala do desembargador que defendeu em seu voto uma legítima defesa dos policiais militares num nítido contexto de massacre, né? Então, eu acho que seria possível uma condenação do Brasil em âmbitos internacionais, né? E aí caberia o acionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois o posterior ajuizamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com base no Pacto de São José da Costa Rica, para que o Brasil fosse, sim, condenado por essa violação de direitos humanos, no caso que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992 aqui em São Paulo. Perfeito? Me parece uma solução bastante razoável, bastante justa. As famílias poderiam ser indenizadas pelo Estado brasileiro, haveria uma resposta pública, haveria uma sentença condenatória e me parece que seria, portanto, o mais adequado, o mais razoável e aquilo que a gente pode alcançar hoje dentro das circunstâncias que nós temos. Show? Então, nosso próximo tópico, atração de competência, tá bem? Pessoal, a competência por prerrogativa de função atrai os crimes conexos por coautoria. Aquelas pessoas que praticarem crimes conexos a quem tem foro por prerrogativa de função deverá ser levado a julgamento perante o tribunal ad quem. O que significa isso, pessoal?
Tribunal ACO. Vejam vocês, exemplo clássico, caso do mensalão, né? Ação penal 470. A gente se recorda que naquele julgamento, em 2012, que foi a plenário do STF, congelou a pauta, os ministros passaram dias lendo votos quilométricos, né? Com palavras hiper difíceis e que ninguém entendia nada, mas que todo mundo ficava assistindo. Diversas pessoas ali não tinham foro por prerrogativa de função, tá? Como, por exemplo, Kátia Rabelo, do Banco Central, vocês se lembram dela? Como, por exemplo, o publicitário Duda Mendonça, também não tinha foro por prerrogativa de função. Luiz Guxiquem não tinha foro, se não me engano. O próprio Vacari não tinha foro por prerrogativa de função, né? Era tesoureiro do PT, se não me engano. Então, todos esses atores, todos esses personagens foram levados a julgamento à instância superior, porque os crimes ali praticados teriam sido praticados em conexão com pessoas que detinham foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, né? Havia ali envolvimento de deputados federais, como José Genuíno, havia Delúbio Soares, ministros do Executivo Federal. Então, a gente tinha diversos atores que tinham foro por prerrogativa de função no STF e tantos outros que não tinham, e, no entanto, ainda assim, aqueles que não possuíam foro por prerrogativa de função acabaram sendo julgados em instância única. E eu bem me lembro que já comentei aqui com vocês que a defesa, por exemplo, da Kátia Rabelo levou essa questão à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque o fato dela ter sido julgada em instância única violou o direito dela, enquanto cidadã, ao duplo grau de jurisdição, garantia prevista lá no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, parágrafo 2º, não é isso mesmo? A Kátia Rabelo provocou o sistema OEA, provocou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que o Brasil fosse condenado pelo seu julgamento à revelia dos princípios e garantias individuais. Até a última vez que vi, a comissão não havia admitido o caso, né? Não sei que pé que está essa história. Me parece que não vai admitir também. Mas é um bom argumento. Afinal de contas, eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, me disseram que o meu juiz natural, por não ter foro por prerrogativa de função, é o juiz de primeiro grau, o juiz de primeira instância. E aí, quando eu cometo um crime com uma outra pessoa que está envolvida, eu sou julgado diretamente no STF, sem direito a recurso, sem direito a diversos marcos interruptivos da prescrição, sem direito a um juízo instrutório de uma maneira dilatada. Percebam como isso é grave. Ao menos para essa pessoa teria havido aí, nesse julgamento em instância única, em bala de prata, uma violação de uma garantia individual sua. Porém, tem súmula do STF dizendo que não viola o princípio do juiz natural, nem o da ampla defesa, nem o devido processo legal, nem o contraditório, nem nada, a atração por continência ou conexão, leia-se, regras de reunião de processo, do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Tá? Tem súmula dizendo isso. Me parece um equívoco, tá? Me parece que viola sim, mas súmula 704 do STF diz o contrário. Exceção, caso do tribunal do júri. O réu com prerrogativa sempre será julgado naquele tribunal para chamar de seu, né? Ainda que um prefeito cometa um homicídio em concurso de agentes com outra pessoa que não tenha foro por prerrogativa de função, o prefeito será levado a julgamento no Tribunal de Justiça, na forma do artigo 22, inciso 10 da Constituição Federal, enquanto o corréu sem foro por prerrogativa será submetido em primeira instância a julgamento perante o Tribunal do Júri, tá? Essa é aquela velha exceção, né? Muitas pessoas que são críticas do Tribunal do Júri usam esse exemplo para dizer, olha, se o júri realmente fosse uma garantia, ele prevaleceria sobre o foro por prerrogativa de função. Né? E aí muitas pessoas constroem uma linha argumentativa no sentido que o júri não é bom, que o júri não é bom para a defesa, que o júri tem que acabar, que etc, etc, etc. Tá? Não concordo, eu acho que o que viola o princípio do contraditório devido ao processo legal é o julgamento em instância única. Aquela bala de prata no STF diretamente, sem direito a recurso. Ô Jefferson, você vai ser levado de julgamento e acabou. Não tem recurso, não tem nada.
chegou ali, recebeu a denúncia, instruiu, sentença, condenou, está condenado. Né? Muitas pessoas, no caso do mensalão, passaram a defender que houve um reexame da matéria por meio dos embargos infringentes. Né? A votação foi não unânime e nos pontos em que não foi unânime, coube embargos infringentes. Portanto, alguns defenderam que não estaria violado o duplo grau de jurisdição, muito embora na mesma instância, porque houve embargos infringentes. Também uma manobra hermenêutica para driblar o duplo grau, né? Garantia constitucional e convencional. Ainda falando sobre foro por prerrogativa de função e cisão processual ou reunião de processos, que são temas que estão vinculados, a regra do artigo 80 do Código de Processo Penal é de que apenas o tribunal daquele que detém o foro por prerrogativa de função é que poderá cindir para os demais corréus quando for o caso, tá? Imaginemos nós, o prefeito comete crime com o secretário, ou com o vereador, ou com o empresário. Reunião de processos, por força do artigo 704. O corréu com foro pode avocar a competência de julgamento para os demais corréus sem foros perante a instância superior. Nessa hipótese, a instância superior poderia, por exemplo, cindir o processo para os réus que não têm foro por prerrogativa. Tá? Mas apenas a instância superior. Jamais o juiz de piso poderia, por exemplo, desmembrar o processo apenas para o réu que tem foro por prerrogativa de função e enviar à instância superior competente, seja o TJ, TRF, STJ ou STF. Tá? É apenas o contrário disso. Apenas a instância superior é que pode fazer a cisão processual na regra do artigo 80. Uma breve reflexão sobre isso. Tá? Então, é isso que a gente precisa saber de início. Foro por prerrogativa de função tem visa atrativa sobre tudo, sobre o que for de competência. Aí, Ilka, tem alguém com foro? Vamos mandar tudo para lá. Primeira forma de dar um balão no processo. Aí, puxa, tem foro, que pena. Manda tudo lá pro STF, STJ, TRF ou TJ. Beleza? Ótimo. Gente, aqui eu não vou iludir vocês. Todas essas regrinhas vocês têm que internalizar, né? Para não dizer memorizar ou decorar. Primeira delas, na justiça comum, o tribunal do júri tem força atrativa, cedendo, contudo, a prerrogativa de foro. Separação do feito em caso de coautor ou partícipe sem foro por prerrogativa, acabamos de trabalhar essa hipótese. Segundo ponto, a competência da federal atrai o crime conexo da estadual, independentemente da pena. Né? Por que eu coloquei independentemente da pena? Porque o seu examinador, ele é um ser humano que não quer o seu bem. A verdade é essa. E ele vai construir uma hipótese, ele vai tirar um caso, contando mais ou menos o seguinte. Fulano de tal, não sei o que, vai colocar várias datas para você achar que é um exercício sobre prescrição. E aí ele vai dizer que foi cometido um crime de latrocínio com um crime de moeda falsa. Em conexão, pelo mesmo agente. Tá? E assim, ele vai sugerir, no caso, que por ser o crime de latrocínio de competência estadual e por ter uma pena muito maior que a do crime federal, crime de moeda falsa, a reunião de processos deveria ocorrer por regras de conexão e continência no juízo estadual, porque prevalece a pena do crime mais grave. Resposta errada. Resposta errada. O tamanho da pena é irrelevante para a fixação de competência. Tá? Não interessa se o crime conexo ao federal é muito mais grave que o federal. Tá? É irrelevante o tamanho das penas. Não são poucos os exercícios que vocês enfrentarão nesse sentido, tá?
E aí, na hora, você está nervoso, não lembra desse ponto da matéria, você começa a elocubrar uma hipótese como no juizado especial criminal, porque no juizado, se as penas se somam, muito embora sejam crimes de menor potencial ofensivo, tudo vai para a vara comum, porque a visa atrativa da vara comum depende da somatória das penas, e aí, como os crimes se tornaram mais graves, prepondera a pena do crime mais grave, o que, por conexão e continência, atrai o crime de menor potencial ofensivo para a vara comum. Não é esse o raciocínio. Esse é o raciocínio para o crime de menor potencial ofensivo e vara comum. Tá bem? Ótimo. Terceiro ponto, pessoal. Súmula 122 do STJ. Compete à Justiça Federal o processo e o julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do 78, inciso 2A do CPP. Tá? Exatamente isso que a gente está falando. Quarto ponto, a justiça especial prevalecerá sobre a justiça comum. Aí você tem que se lembrar que a justiça especial não é o juizado especial, é a justiça militar, é a justiça eleitoral, tá bem? Assim, havendo conexão entre crime eleitoral e outro crime qualquer, federal, estadual, ambos serão apreciados na justiça eleitoral, a não ser que se trate de outro crime doloso contra a vida. Porque a regra do tribunal do júri é a atração de tudo, exceto quem tem prerrogativa de função. Perfeito? Percebam como sempre há uma nova exceção a partir daquela nova regra. Tudo bem, David? Então tá bom. Muito bem. Gente, esses eram os principais pontos sobre visa atrativa e atração de competência. Perguntas até aqui? Eu acho que vocês precisam ler mais sobre esse tema. É muito complicado e depende de resolução de exercícios para você internalizar os conceitos referentes a esse ponto da matéria. Tudo bem? Não tem jeito. Não tem muito o que eu falar para vocês aqui, precisa aprenderem. Não é de aprender isso, é de memorizar. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem. Ótimo. Pessoal, então, dando sequência, vamos falar aqui agora vamos inaugurar um novo ponto. Vamos falar sobre a competência territorial. Vimos atração de competência. Qual é o juiz? Quem é a pessoa que deverá me julgar? Quem é o meu juiz natural, tá? A última regra, e a residual e a mais maleável, é a fixação de competência territorial, tá? Que depende do local da infração. Evidentemente, está lá prevista no Código de Processo Penal. Bom, por que eu coloquei isso? Porque se é uma competência que está prevista na Constituição Federal, a gente sabe que ela é uma competência absoluta. E se essa é uma competência que está prevista no Código de Processo Penal, significa dizer que essa é uma competência relativa. Muito embora a gente não concorde com essa diferenciação na linha daquilo que defende o professor Auri na obra dele. Qualquer violação de competência para o professor Auri é sempre nulidade absoluta. Vocês vão ver a observação que vai entrar aqui. Tá bom? O Código de Processo Penal, pessoal, adotou a teoria do resultado. O local da infração é o local onde a infração se consumou. E aqui a gente tem um problema, tá? Já vou adiantar para vocês. A bem da verdade, muito embora o Código de Processo Penal seja bastante expresso ao adotar a teoria do resultado como regra para a fixação de competência, a doutrina e a jurisprudência construíram um raciocínio que para mim faz sentido, na linha de que, na verdade, a fixação de competência territorial depende da teoria da atividade. E por que a teoria da atividade? G, simplesmente porque muitas das vezes o local da infração, onde o crime se consuma, na regra do artigo 14 do Código Penal, não necessariamente é o local onde estão as provas, aonde a atividade, aonde a conduta humana se deu. Percebam? Vou repetir, Guanane. Muitas das vezes, a consumação do delito, na regra do artigo 14 do Código Penal, se dá em local diverso da onde acontece a conduta humana, a atividade. E, a rigor, as provas referentes àquela conduta humana estarão territorialmente alocadas aonde aquela conduta humana foi praticada. Por isso que doutrina e jurisprudência caminham no sentido de que a fixação de competência territorial, na verdade, é regida pela teoria da atividade.
Dúvidas até aí? David? Tudo bem? Ótimo. Qual que é o seu nome, irmão? Melk. A gente já se conhecia, Melk? Já. Então tá bom. Muito bem. Observação do professor Auri. O professor sempre defende que a competência é competência e qualquer violação, seja de competência territorial, seja de competência material, seja de competência por foro por prerrogativa de função, ensejará necessariamente nulidade absoluta. Afinal de contas, no nosso primeiro encontro, a gente levou nos nossos corações que forma é garantia. Se a gente começa a admitir a relativização das formas, a gente não tem nada nas mãos para poder trabalhar no processo penal. Perfeito? Ótimo. Muito bem, pessoal. Exemplo. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo que vai nos. Esse é o exemplo que vai nos ensinar da melhor maneira possível a teoria da atividade. Vítima atropelada em Diadema, aqui na Grande São Paulo. Bom, essa vítima é socorrida e é trazida para um hospital da capital, um Albert Einstein, um sírio-libanês. Ou vamos imaginar, vítima toma facada em Juiz de Fora. E aí ele é socorrido por um helicóptero ambulância até o sírio-libanês. Vai que acontece. Nessa hipótese, aonde vocês acham que haverá o maior número de provas para a gente investigar esse crime? Em Juiz de Fora ou em São Paulo? Juiz de Fora. Mas e se a vítima morrer em São Paulo ou no sírio-libanês? Pela teoria do Código de Processo Penal, deveria ser fixada a competência em razão territorial ali. Afinal de contas, foi ali que o homicídio se consumou, não é verdade? Tá? Mas a gente vai adotar local do crime para fim de competência será a cidade de Diadema, onde se esgotou a agressão, onde a conduta humana se perfez, onde a atividade da conduta se encerrou. Tudo bem? Dúvidas? Pessoal, exceção, porque afinal de contas, se a gente dá aula de competência, a gente descobre uma regra e 9 exceções. Lei 9.099 dispõe que a competência será definida pelo local da conduta onde forem praticados os atos executórios, que é exatamente aquilo que a doutrina e a jurisprudência construiu, ao contrário do que diz o Código de Processo Penal. Tudo bem? Em 95, a Lei 9.099 já traz a teoria da atividade. Perfeito? Tudo bem, Gi? Ótimo. Observação, Raquel. Como se trata de competência relativa, pode acontecer de ser modificado. Outra observação. Em caso de tentativa, haverá tentativa na regra do artigo 14, parágrafo 2º, se eu não me engano, sempre que o delito, o resultado não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Significa dizer que não houve resultado. Sempre que não houver resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se não há resultado, a gente não pode adotar, e não tem dúvida nenhuma, a regra do Código de Processo Penal, né? Não tem resultado, não posso adotar a teoria do resultado. Portanto, inevitavelmente, a gente vai ter que adotar a teoria da atividade. A competência pelo local da infração será definida pelo último ato de execução praticado, até que o agente é interrompido, Guanani, por uma circunstância alheia à sua vontade. Certo? Dúvidas até aí? Ótimo. Muito bem, pessoal. E aí você responde o que na prova? Se for uma prova objetiva, talvez teoria do resultado. A não ser que haja uma alternativa que construa, olha, de acordo com segundo o entendimento dominante da doutrina e jurisprudência. Então você tem que saber, tá? Tem que ficar ligado. Muito bem, pessoal. Caminhamos, vimos aqui a possibilidade de fixação de competência pelo local da infração. Nosso segundo item, dentro de competência territorial, é a fixação de competência quando a consumação ocorre fora do território nacional. Muito comum em cidades fronteiriças, em que o nosso Brasil é rico em exemplos, né? Muitas cidades fazem fronteiras com outros países. Pode ser que o resultado da conduta venha a se consumar fora do território nacional.
Se eu tenho a consumação fora do território nacional, a competência será a do último ato de execução em solo brasileiro. Nenhuma dúvida. Percebam vocês como quase todas as exceções trabalham com a teoria da atividade. Portanto, é até mais fácil quando você começa a trabalhar, como faz a doutrina de jurisprudência, com a fixação de competência em razão pelo local do fato, pela teoria da atividade. Afinal de contas, faz mesmo mais sentido eu investigar um delito no local em que ele foi praticado, né? E não no local onde houve o resultado. Segundo ponto, não sendo possível identificar onde se deu o último ato executório em solo brasileiro, a competência será fixada no local em que o crime teria produzido seus efeitos, tá? Bom, deveria ter ocorrido os efeitos naquela comarca, naquela circunscrição judiciária, naquela subseção judiciária. Bom, então é ali que a gente vai fixar a competência para apurar aquele caso. Tudo bem? Ótimo. Pessoal, nosso terceiro ponto para falarmos sobre competência territorial. Então, caminhamos mais um pouquinho, falamos sobre a consumação fora do território nacional. E aí a gente entendeu que será competente o último lugar onde foi praticado algum ato de execução em solo brasileiro, né? E quando isso não for possível, Érica, a gente vai usar a hipótese de onde teriam sido seus efeitos. Terceira regrinha de fixação de competência territorial é aquela quanto à prática de crime fora do território nacional. O que eu estou falando, Guanarani? Estamos falando da hipótese de aplicação da extraterritorialidade da lei penal. Aqueles restritos casos em que o Código Penal brasileiro é aplicado no exterior. Quando a nossa legislação é aplicada fora do território nacional, né? Lembrando que a soberania dos estados impõe a aplicação do direito pelos estados nacionais dentro dos seus territórios. Mas existem algumas hipóteses em que a nossa própria legislação permite a aplicação extraterritorial das leis brasileiras, tá? Muito bem, se toda a prática do crime se der fora do território nacional, mas por alguma das causas de extraterritorialidade do Código Penal, e aí eu remeto a vocês a aula do professor de Direito Penal, for aplicável à lei penal brasileira, o local de competência para o julgamento desse crime cometido fora do território nacional, portanto, um crime extraterritorial, o local competente para julgamento será o da capital do estado onde por último residiu o réu. A capital do estado onde por último residiu o réu. É o domicílio do réu? É onde os efeitos... Não. É a capital do país? Não. É a capital do estado onde por último residiu o réu. É bem específico. E a chance de você esquecer é muito grande. Entende? Então, sempre que forem aplicadas as regras de extraterritorialidade do Código Penal, artigo 4º, 7º, se eu não me engano, o local de processamento e julgamento desses fatos, a competência territorial, será da capital do estado onde por último residiu o réu. Tranquilo, Gi? Ótimo. Segundo ponto, pessoal, sobre extraterritorialidade da lei penal, a hipótese em que não se tem essa informação, aí sim a gente vai usar a capital federal, o Distrito Federal, Brasília, BSB. Bom, então, se esse réu que cometeu um crime no exterior e que, portanto, para ele estamos aplicando as leis brasileiras, se a gente não tem a informação de onde era o estado em que ele residia no Brasil, a gente não consegue definir qual a capital de qual estado da federação será competente para processar aqueles crimes. Nessa hipótese, como regra subsidiária, a gente vai processá-lo na capital federal. Tudo bem?
Muito bom. Pessoal, caminhamos então, avançamos mais um ponto em competência territorial. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre crime praticado em embarcação, navio ou aeronave. Basicamente, o que você pode fazer é ler o slide e um pouquinho da doutrina sobre isso, tá? Também não exige nenhuma erudição ou conhecimento ou esforço intelectual. Memória mesmo, tá? Vou até passar mais rapidinho para a gente depois poder debater os assuntos que são realmente importantes no nosso encontro. Muito bem. Pessoal, será competente quando um crime for cometido a bordo de navio ou aeronave, o primeiro porto ou aeroporto a ser tocado em solo brasileiro? Tá bem? No caso de partida, aí será competente o último porto ou aeroporto tocado em solo brasileiro. Tá? Uma embarcação, uma aeronave com bandeira brasileira indo para outro país e ali há um homicídio, uma facada entre dois brasileiros, vamos aplicar Código Penal brasileiro, não vamos? Muito bem. Nessa hipótese, será competente o último porto, o local do último porto ou aeroporto de onde saiu essa embarcação. Show? Segundo ponto, pessoal, quando desconhecido o local da infração, será competente o local de domicílio ou residência do réu. Esse é o critério super subsidiário. Será considerado competente o local de domicílio ou residência do réu, caso a gente tenha informação de onde o réu resida, né? Mas como assim quando for desconhecido o local da infração? Quando a gente não sabe de onde partiu, por exemplo. Entendi. Certo? Terceiro ponto. Nas ações penais privadas, o querelante poderá propor no local do domicílio do réu ou no local da infração. Essa também é uma outra regra subsidiária que se aplica às ações penais privadas. É a única possibilidade de eleição de foro no processo penal. Haverá eleição de foro nas ações penais privadas. E o querelante poderá propor no local do domicílio do réu ou no local da infração. Vamos imaginar que a Gi me ofendeu em Franca. Ofendeu a minha honra na cidade de Franca. Certo? Mas eu sei que ela mora em São Paulo. Se eu proponho a minha queixa-crime no local da infração, isto é, Franca, o juiz de Franca, para poder citar a Gi, vai ter que expedir uma carta precatória. E as cartas precatórias demoram um determinado delta T para serem cumpridas. Em regra, um delta T alto, grande, elevado. E vocês muito bem sabem que os crimes contra a honra têm penas bastante diminuídas, o que significa lapsos prescricionais também bastante diminuídos. Portanto, nessa hipótese de carta precatória para cá, carta precatória para lá, a chance de uma extinção de punibilidade ou até mesmo uma perempção é bastante grande. Para evitar isso, portanto, existe a possibilidade de eleição do foro da ação penal privada. Nessas hipóteses de crimes contra a honra, o querelante poderá escolher, única hipótese, propor a queixa-crime no domicílio do réu ou no local da infração do fato. No local da ocorrência do fato. Tudo bem? Dúvidas até aí? Tudo bem, Raquel? Ótimo. Raquel, ela tá glosando Auri Lopes Júnior ali, não é isso? É esse o livro? Ela já está fazendo as próprias anotações ali na doutrina dela. Para não ter dúvida nenhuma, já está corrigindo eventualmente todas as asneiras que eu tenho dito aqui, né? E já vai seguindo o baile. Não, imagina, você vai me corrigir. A Raquel, vocês acham que ela está fazendo uma pergunta, mas na verdade ela está me dando dica do que está certo ali na doutrina. A verdade é essa. Vocês não sabem, mas a gente está alinhado aqui, família. Entendeu? Tudo bem, Raquel? Você viu alguma coisa diferente aí no professor Auri? Tranquilidade? Se você vê, você me avisa. Ótimo. Pessoal, então, é triste o fim, mas acabou. Jurisdição e competência, essa grandiosa matéria do processo penal, que a gente sabe que é bastante difícil, tá? Com isso, eu acredito que a gente teve um panorama geral daquilo que é mais importante no ponto do edital jurisdição e competência. Sugiro a vocês, revejam os pontos isoladamente. Bom, a gente terminou a competência, vamos repassar tudo de novo? Vamos fazer uma bateria de exercícios só sobre jurisdição e competência lá na plataforma do QConcursos, por exemplo. Vamos imprimir as provas para poder ver
o que sobre jurisdição e competência é mais explorado pelos examinadores, tá bem? Essa é uma sugestão que eu dou para vocês, imagino que seja um bom caminho para ser trilhado aí para quem está estudando para concurso. Show? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre prevenção, conexão e continência. Não se assustem. Circulem conexão e continência, escrevam regras de reunião de processo. São regras para reunir processos. É só isso, não tem nada demais. E prevenção, gente, é aquilo que todos nós já sabemos. Haverá prevenção sempre que um juiz tiver competência pré-definida para conhecer determinado fato. Ou quando quando houver dúvida razoável para distribuição de um caso e um juiz despachar primeiro. Tudo bem? Haverá prevenção quando mais de um juiz for competente ou quando houver dúvida razoável sobre qual será o juiz competente. Por exemplo, o Tribunal de Justiça reconheceu um habeas corpus de determinada ação penal. Aquela Câmara e aquele relator estarão futuramente preventos para conhecer aquela apelação que decorrerá de eventual sentença condenatória. Essa Câmara e esse relator estarão preventos, tá? Outra hipótese. Crime cometido, acho que é o exemplo ali. Crime cometido num rio que divide duas cidades. Inquérito instalado na cidade A, inquérito instalado na cidade B. O juiz da cidade B defere um pedido de interceptação telefônica. Ou seja, ele dá um despacho com conteúdo decisório. Enquanto que o juiz da comarca A não decide nada. Porém, lá, o Ministério Público, Stella, é mais rápido na colheita dos elementos e já oferece denúncia a partir dos indícios colhidos no rio e na perícia, etc. Pergunta: qual será o foro competente para conhecer aqueles fatos? O juiz da comarca A ou o juiz da comarca B? Alguém poderia ficar tentado a responder que é o juiz da comarca A, pois ali foi oferecida a denúncia. Mas não é, porque o juiz da comarca B, muito embora sequer tenha ainda havido oferecimento de denúncia, ele já deu um despacho, um conteúdo decisório, perpetuando uma competência territorial para aquela vara. Portanto, quando houver mais de um juiz competente e qualquer um desses juízes der um despacho com conteúdo decisório, será esse o juiz que obrigatoriamente deverá conhecer futuração penal, por exemplo. Tá bom? No caso de prevenção, é fixada a competência pelo primeiro ato judicial com conteúdo decisório, mesmo que na fase pré-processual. E aí, Uli, o exercício vai ser super grande. Teve um monte de informação, você não vai saber se é um exercício de conexão à continência, de prevenção, de fixação de competência ou de prescrição. Você viu que é penal, tá ali na prova de penal e tal, tá contando várias coisas para você e você não sabe o que é mais importante para desviar seu foco. E lá pelas tantas, no meio do exercício, vai estar dito que o Ministério Público ofereceu denúncia perante a primeira vara da comarca Y. E você esqueceu que antes do oferecimento da denúncia perante a comarca Y, um juiz da comarca X tinha deferido uma prisão preventiva contra o suspeito. E vai ser esse o juízo competente para conhecer aqueles fatos pelas regras de prevenção. Tá bem? Muito bom, pessoal. Importante ter em mente que atos do Ministério Público ou do delegado de polícia não previnem competência. Não é o delegado que indiciar primeiro. O inquérito tramitava na comarca A e tramitava na comarca B para apurar os mesmos fatos. O delegado da comarca A indiciou o réu. Portanto, a comarca A deverá ser o foro competente para julgamento desse réu? Não! Tá? Se o juiz da comarca B despachar primeiro, será ele. E não é qualquer despacho. Meros despachos do tipo, o auto do inquérito policial chegou ao fórum e o juiz despachou nos autos, abrindo vista ao Ministério Público.
Esse despacho não é um despacho com conteúdo decisório, o juiz não decidiu nada. Esse é um ato ordinatório para mero andamento processual. E esse despacho de vista ao Ministério Público não previne competência. Tá bem? Então, não é só o juiz que despachar primeiro. Tem que ser um despacho com conteúdo decisório. Perguntas sobre prevenção? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Exemplo, corpo encontrado em rio que divide duas comarcas, será competente o juiz que primeiro despachar um despacho com conteúdo decisório. Outro exemplo, caso de crime continuado. Essa é boa. Pessoal, imaginem a seguinte hipótese. 2 vida louca na motoca resolveram sair para cometer vários assaltos. Os caras, mano, vamos fazer um dinheiro hoje? Vamos. Resolveram praticar assaltos em Santo André, assaltos em Diadema e assaltos em Mauá. Os caras estavam com uma Hornet. Mano, é hoje. Vamos pegar o posto aqui, o posto ali, o posto lá e vamos sumir na Bandeirantes. Tudo bem? Tudo bem. Nessa hipótese, houve aí a incidência da regra do crime continuado. Mesma circunstância, mesmos agentes, menos de 30 dias, mesmo bem jurídico lesionado, mesmo modus operandi. Portanto, estaríamos diante da ficção jurídica da regra do artigo 71 do Código Penal, conhecido como crime continuado. Nessa hipótese, esses crimes todos, muito embora cometidos em comarcas diferentes, deverão ser unificados para julgamento único. Porque senão, Amanda, imagina, esses 2 assaltantes serão condenados em Santo André por um assalto, 6 anos. Em Diadema por outro assalto, 6 anos, 12. Em Mauá por outro assalto, 6 anos, 12 mais 6, 18. Por outro lado, na hipótese de unificação do julgamento, eles poderão ser condenados... Alguém tem um código fácil aí? Pega aí o 71 do CP. Na hipótese de unificação das penas, haverá uma exasperação na terceira fase da dosimetria, se não me engano, de 1/6 a 2/3. Eu só não sei a fração, se é de 1/6 a 2/3. Portanto, olha como vai ficar mais barato essa condenação. Eles vão sair lá da pena mínima, né? Do artigo 157, parágrafo 2º. Essa dupla de assaltantes vai sair lá da pena do artigo 157, parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até 2/3, se há concurso de 2 ou mais pessoas, né? Portanto, 1/3 a metade de 4 anos, vamos colocar metade, 6, a pena mínima, né? Eles vão sair de uma pena mínima de 6, podendo ser exasperado na terceira fase da dosimetria pela regra do artigo 71 em 1/6. Ora, 1/6 sobre 6 é 1 ano. De 18 anos, vai para 7. Olha como essa regra de unificação de processos é positiva para o réu. Cometeu 3 assaltos diferentes, Santo André, Diadema e Mauá. Se fosse condenado individualmente em cada uma das comarcas, poderia ter uma unificação na execução penal em 18 anos. Mas, evidentemente, esses crimes foram praticados em mesmo modo de modus operandi, circunstâncias de espaço, tempo e lugar, com os mesmos agentes, lesionando o mesmo bem jurídico, patrimônio. Portanto, possível a incidência da regra do artigo 181, o que implica uma pena bem menor. Tá? Na Defensoria Pública, vocês vão fazer muito esse tipo de pedido, porém na execução penal. Porque muitas das vezes não dá tempo do defensor da defensora ter conhecimento que aquele réu ali na sua comarca que está respondendo por um assalto, também está respondendo por outros assaltos nas redondezas idênticos. E aí, quando você for defensor ou defensor da execução penal, você vai ter que fazer esse pedido de unificação das penas e aplicação do crime continuado. O que vai fazer com que o cara que tinha 18 anos para tirar, caia para 7. E muitas das vezes já tem a lapso para progressão de regime. 7 anos, 1/6, progride em 1 ano e 1 quebrado. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses
O cara tira isso na instrução, na prisão cautelar. Entendeu? Olha como muda a vida da pessoa. Portanto, uma regra de reunião de processos pela prevenção do crime continuado, muito importante. Tudo bem? E aí, qual será o juiz dentre essas 3 comarcas que deverá conhecer todos os fatos? O juiz que primeiro despachar. Se o juiz de Diadema recebeu a denúncia e nenhum dos outros juízes deram qualquer despacho com conteúdo decisório, será o juiz de Diadema prevento para conhecer de todos aqueles assaltos praticados nas redondezas. Tudo bem, David? Ótimo. Perguntas? Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Vamos ver agora a diferença entre conexão e continência, que eu sugiro a vocês sejam estudadas como regras de reunião de processos, tá? É isso que chama, tá? Não é nada além disso. Conexão é a vinculação dos crimes diante do modo pelo qual foram cometidos, bem como do lugar, do tempo, levando à reunião dos processos que os apuram em um só juízo, tanto por economia processual na colheita da prova, como para evitar decisões conflitantes. Afinal de contas, por que a gente está reunindo todos esses processos? É só para beneficiar o réu lá na aplicação do crime continuado? Não, é claro que também é para a gente empregar uma maior racionalidade na aplicação do direito, o que seria impossível se os juízes todos estivessem apurando o mesmo fato em lugares diferentes. Mas além disso, a gente tem aí uma economia processual, né, pessoal? Afinal de contas, ao invés da gente ter 3 juízes, 3 promotores e 3 defensores trabalhando em 3 comarcas diferentes para apurar o mesmo fato, a gente vai ter um só time que vai processar e julgar tudo isso, né? Além do mais, isso facilita a colheita probatória. Imagina, eu tenho que levar a mãe do réu para dizer que ele não estava na moto em Diadema, em Mauá e Santo André. Faz sentido? Não faz sentido. Olha o desgaste, o percurso, a dificuldade probatória que isso implica. Quando que, se eu aplico uma regra de reunião de processos, eu consigo produzir uma única vez essa prova, para que se aproveite a todos os crimes. Faz muito mais sentido, é muito mais econômico, valoriza muito mais o contraditório e a ampla defesa. Tá bom? A colheita da prova se transforma em algo mais racional. A hipótese de aplicação das regras de reunião de processo permitem uma maior racionalidade na aplicação do próprio direito. Percebem? Pergunta sobre conexão? Muito bem. A outra regra de reunião de processo que a gente tem é a continência. E continência significa a relação de conteúdo. A relação de conteúdo, continência é aquilo que está contido, que contém. Detectado entre crimes, seja porque há vários agentes cometendo uma só infração, como concurso de pessoas, seja porque existe um só fato que emprega 2 ou mais resultados, concurso formal, levando à reunião dos processos que apuram tais delitos ou fatos para que exista uma solução uniforme, evitando-se o risco de decisões conflitantes em desacordo com as normas penais. Tá? Além da economia processual, além da racionalidade na colheita da prova, a gente também evita, pessoal, um conflito entre decisões. Imagina, esses 2 agentes na moto praticam os mesmos crimes, têm imagem de segurança, etc., do mesmo modus operandi, mas o juiz de Diadema entende que ali houve, sei lá, estado de necessidade, aplica uma exclusão de antijuridicidade e absolve os agentes. Enquanto que o juiz da comarca B, por fatos idênticos relacionados no tempo, com os mesmos personagens, mesmas circunstâncias de execução, e ele vai lá e condena por roubo. Portanto, para evitar esse tipo de solução conflitante dentro do Poder Judiciário, a gente aplica uma regra de reunião de processos. E aí, a primeira dica que eu vou dar para vocês, para se lembrar se é a conexão ou se é a continência, é que na conexão a gente tem uma pluralidade de crimes, enquanto que na continência nós teremos uma pluralidade de agentes ou uma única ação com mais de um resultado. Isto é, concurso formal de crimes. Uma única ação, 2 resultados. Eu disparo contra a Gi,
provocando o resultado morte dela, um homicídio, mas eu lesiono o Jefferson que está atrás dela, porque a bala atravessa ela e pega de raspão no Jefferson. Percebam? Eu pratiquei uma ação, tenho dois resultados. Haverá continência no julgamento desses dois crimes, homicídio e lesão corporal. Tudo bem? Ou quando mais de um agente pratica o mesmo crime e colabora e participa em alguma medida da execução ou não do crime, tá? Nessa hipótese de concurso de agentes, vamos imaginar, um agente fornece a arma, elabora o plano, fornece o mapa, indica quem é a vítima, onde está o dinheiro e combina de depois dividir os lucros da empreitada com o seu comparsa. Porém, quem vai e executa o crime e faz a subtração é esse segundo personagem. Nessa hipótese, haverá uma reunião dos julgamentos por continência, uma pluralidade de agentes. Tudo bem? Conexão, pluralidade de crimes, continência, pluralidade de agentes. Dúvidas até aí? Tudo bem, Ilka? Estamos finalizando, pessoal, só mais um pouquinho. Ótimo. Pessoal, o que eu preciso dizer a vocês é que a conexão, é isso mesmo, a conexão, ela tem 5 espécies. Ela poderá ser intersubjetiva ocasional ou por simultaneidade. Ela poderá ser intersubjetiva concursal. Ela poderá ser intersubjetiva por reciprocidade. E ela ainda poderá ser objetiva ou teleológica. E por fim, por vínculo probatório ou instrumental. O que eu posso dizer a vocês, além de boa sorte? Além de entender o que é conexão, tem que saber todos os... Guanani, você já guardou no seu coração que conexão é pluralidade de crimes. Tá aqui, já tá em você, isso já habita em ti. Esse conhecimento já é seu, tá? Agora você só precisa lembrar quais são as espécies de conexão, e você já sabe que são 5. E tem várias que são intersubjetivas. Pronto, já matou, foi bem, né? Intersubjetiva, porque afinal de contas a gente precisa descobrir quem são essas pessoas que se envolveram nesse crime, tá? Dúvidas até aí? Vamos ver cada uma delas. É claro que é muito difícil memorizar, relacionar a cara à pessoa, mas vocês vão ver os exemplos que nos ajudam a compreender o que eu estou falando. Muito bem. Conexão. Crime praticado por várias pessoas reunidas, mas que não formam concursos de agentes. O que significa concurso de agentes? Retomando. Se você for lá ler o seu Código Penal, no artigo 29, você vai ver que existe a possibilidade do concurso de agentes, né? Quando há unidade de desígnios ou liame subjetivo entre as pessoas para a prática de um delito, tá? E essas pessoas deverão ser responsabilizadas na medida de sua culpabilidade, de suas respectivas culpabilidades. Muito bem. Aqui, a reunião dessas pessoas, ela acontece por acaso, tá? Há uma reunião que não necessariamente se deu porque aquelas pessoas se organizaram para estar ali. Aquelas pessoas estavam unidas para aquele determinado fim. Não é disso que se trata. Exemplo, uma manifestação pacífica, mas que acaba tendo complicações e alguns crimes são praticados, sendo que numa mesma circunstância de tempo e lugar, várias pessoas cometem vários delitos, danos, furtos, ameaças, lesões corporais. Tá. Seria o mesmo caso, então, de tombar um caminhão, sei lá, da Brahma e a galera vir lá... Exatamente. Aquelas pessoas não estão em unidade de desígnios para praticar a subtração da cerveja da Brahma. Não estão. Elas não têm um liame subjetivo entre elas. Elas não estão intersubjetivamente relacionadas. A relação intersubjetiva delas é ocasional. A relação intersubjetiva delas é por simultaneidade. Estava todo mundo ali naquele local e fez aquilo. Percebeu? Ótimo. Segundo caso, pessoal. Relação intersubjetiva concursal. Conexão intersubjetiva concursal. Nesse caso, há o concurso de pessoas, mas se existe a prática de 2 ou mais infrações. Aqui eu tenho uma unidade de desígnios voltados para a praticada de um delito. Aquelas pessoas ali estão conluiadas.
elas estão em concurso de agentes na forma do artigo 29 do Código Penal ou na forma do artigo 288 do Código Penal, a antiga quadrilha, a atual associação criminosa, ou ainda na forma do artigo 2º da Lei 12.850, uma organização criminosa hierarquicamente estruturada com divisão de tarefas para a prática de delitos? Essas pessoas podem estar unidas em concurso de pessoas nessas três hipóteses. Artigo 29, concurso de agentes normais, eventuais. Artigo 288, quadrilha ou associação criminosa atualmente. Ou artigo 2º, Lei 12.850, organização criminosa, ORCRIM, né? E essas pessoas, nessa conexão intersubjetiva concursal, estão unidas para a prática de 2 ou mais infrações. Certo, Amanda? A conexão se estabelece pela pluralidade de crimes praticados por um grupo de pessoas previamente ajustados. Porque a gente guardou nos nossos corações que conexão é pluralidade de crimes. Exemplo, quadrilha furta um automóvel 5 dias antes de praticar um roubo a banco com aquele carro. Inegavelmente, aquelas 4 pessoas, agora 3 pessoas, que furtaram o automóvel, que subtraíram para si coisa alheia móvel, na forma do artigo 155 do Código Penal, deverão responder pela subtração do carro e pelo crime de assalto a banco, artigo 157. São crimes que aconteceram em locais diferentes, em datas diferentes, e às vezes até por pessoas diferentes. 2 ou 1 subtraiu o carro, e os outros 2 ou os outros 3 foram e praticaram um assalto ao banco com o carro. Percebam? Mas os 3 organizaram a subtração do carro e o posterior assalto ao banco, unidos em unidade de desígnios para a prática desses delitos, para a prática de mais de um crime: subtração e assalto. E aí eles acabam até incidindo em um terceiro crime, que é a quadrilha. Pode ser que eles não estejam unidos em unidades de desígnios de maneira estável e permanente, seja um concurso eventual de pessoas, regra do artigo 29. Mas se eles estiverem unidos de maneira estável e permanente para a prática de delitos, eles saem da figura do artigo 29 e entram na figura do artigo 288, da quadrilha, ou associação criminosa atualmente. Beleza? Perguntas até aí? O que foi, Ilka? Oremos. É isso. Terceira hipótese de conexão é a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Então, terminando, pessoal, a gente só vê conexão e a gente vai nessa, tá? É aquela hipótese em que 2 ou mais infrações forem praticadas por várias pessoas, umas contra as outras. Olha como que mudou de figura. Até que está ajudando, vai, Ilka. Uma conexão intersubjetiva por reciprocidade. Significa que mais de uma pessoa está praticando crime uma contra a outra. Alguém consegue pensar no exemplo, Pedro? Rixa, disse o nosso querido David. Briga entre torcidas, em que várias lesões corporais são praticadas naquele mesmo contexto. De várias pessoas, umas contra as outras. São várias lesões corporais. Podem ser tipificadas como artigo 129 ou como rixa. Artigo... não me lembro. Entenderam? Aqui não há uma unidade de desígnios ou um concurso necessário de agentes ou um liame subjetivo entre essas pessoas que foram ao estádio com o intuito de brigar. Algumas parece que até vão, mas... a rigor não, né? Estourou uma briga generalizada na torcida, tem um cara ali que vai sair que nem uma metralhadora distribuindo soco. Ele não quer ver que na mente dele se é fulano, ciclano, beltrano. E também, tampouco ele está em unidade de desígnios com aqueles outros torcedores que também estão fazendo a mesma coisa que ele. Percebam? Não há uma unidade de desígnios, um conluio. Tudo bem? Ótimo. A quarta hipótese de conexão é a conexão objetiva ou teleológica. Essa é um pouco mais refinada, né? Teleológica, finalidade. Ocorre quando o crime é praticado para facilitar ou ocultar outros. E aqui eu já até dei o gabarito.
Veja, eu pratico o crime com finalidade de ocultar o meu crime antecedente. Um homicídio, um estupro. O exemplo clássico é o crime de ocultação de cadáver. Eu pratico o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 6 a 20, e depois eu pratico o crime do artigo 211 do Código Penal, porque depois que eu matei a pessoa, para eu não ser pego, para eu não ser punido pelo meu crime de homicídio, eu enterro o corpo, ou jogo no Rio Tietê, ou jogo no Rio Pinheiros. Com o objetivo de ocultar o crime antecedente, o crime de homicídio. Por isso que é uma conexão teleológica. Uli, tá facilitando, vai. Uma conexão teleológica, uma conexão de crimes que tem como finalidade a ocultação do crime antecedente, por exemplo, ou a facilitação do crime antecedente. No exemplo dos assaltantes do banco que subtraíram o carro, aquele furto do carro serviu para facilitar a posterior fuga do assalto ao banco. Portanto, também haveria ali naquele exemplo uma conexão teleológica. Tudo bem? Exemplo clássico foi o que eu disse: homicídio seguido de ocultação de cadáver. Ou quando após o roubo a banco, a quadrilha mata um dos membros para assegurar maior vantagem econômica ou mesmo garantir a impunidade. A pessoa comete um roubo e acaba, no contexto do crime, matando o policial que a persegue. Certamente o Ministério Público vai te denunciar por latrocínio. Mas poderia ser tipificado como um assalto, um roubo, artigo 157, e um homicídio com o objetivo de ocultar ou facilitar o cometimento do crime antecedente. Tá bem? Eu acabei vendo aqui, só porque acho que ele falou rixa, né? Rixa. Aí aqui tá... O rixa não serve, né? Tá falando que afastada a ideia de rixa, pois é um crime só. Aí é distorcido assim. Mas a rixa não seria. Se você for tipificar a rixa como um delito único, a gente sai do crime a gente sai da conexão. Lembra a primeira coisa que eu disse? Conexão é pluralidade de crimes. Sim. Quando eu tenho uma briga de todos contra todos, há rixa, um delito. Ou seja, escapa da primeira regra que a gente viu para a conexão. Tem toda a razão. A fala que teria ameaça, lesão grave. Exato. Na hipótese de briga, as pessoas ali estão sendo lesionadas, ofendidas e diversos outros crimes que são cometidos na mesma circunstância. Certo, David? Muito bom. Exatamente, você confunde facilmente. É exatamente isso. Muito obrigado, Raquel. Raquel é minha consciência. Não, eu vi, mas é comigo da Raquel. Muito bem. Dúvidas até aqui? Mais alguma coisa? Então tá. A última hipótese de conexão é a conexão por vínculo probatório ou instrumental. Vai ocorrer quando houver uma relação de natureza probatória entre aqueles fatos, tá? Ou seja, a prova de um crime influi na prova de outro crime. Nesse sentido, há uma prejudicialidade do julgamento de determinados fatos. A existência de um crime depende necessariamente da existência prévia de outro crime. Eu só posso condenar a pessoa por lavagem de dinheiro, agora não mais, né? Mas antes exigia um rol taxativo. Mas vamos imaginar, só posso condenar alguém por lavagem de dinheiro se essa pessoa tivesse sido condenada por algum crime antecedente. Eu não consigo. Só há lavagem de dinheiro, só há branqueamento de capitais, só há reinserção de dinheiro sujo no sistema financeiro quando esse dinheiro tem uma origem ilícita. Para ele ter uma origem ilícita, ele tem que ter advindo de um crime. Por exemplo, agora que não exige mais rol taxativo, sonegação fiscal. Ou seja, a pessoa vai ser condenada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiros. Há um vínculo probatório entre o crime de sonegação fiscal e de lavagem. Percebem? Conseguem perceber isso? Exatamente. Eu não sei qual que é o exemplo aqui, vamos ver. Crime de furto e crime de receptação. Só há um crime de receptação se a mercadoria for ilícita. Eu só recepto produto advindo de crime ilícito. Então, a apuração desse furto está
conexa por vinculação probatória à apuração da receptação e vice-versa. Perfeito? Esse é um exemplo mais cotidiano do foro criminal da barra funda. Idem para o crime antecedente da lavagem. Tá bem? Pessoal, acho que avançamos bem. A gente, paramos em continência. Tá bem? Retomamos, acho que daqui 2 semanas, a partir de continência. Nos vemos na próxima, pessoal. Muito obrigado. Vocês batem palmas sempre.